Se você é líder que acende caminhos, pode chegar. Se você não sabe como fazer isso, vem cá que você pode aprender. Mas se mesmo assim você não quiser aprender, Pode ir embora. Olá, estamos aqui em mais um episódio do Mais Consciência, por favor. olá, Suelen, mais consciência, por favor. E hoje da jornada do líder consciente, Isso. do eu ao nós. Estamos aqui no último episódio desta segunda temporada, uma temporada com 11 episódios, para a gente falar justamente disso, né? Fazer esse fechamento e como evoluímos do eu ao nós. E é uma honra estar aqui com você, Danisa. Hoje eu sinto que é muito especial. Eu até mencionava que toda véspera de gravação eu não quero, eu acho que eu vou esquecer, e agora eu já tô sentindo um profundo eu quero de novo. A primeira temporada foi, passou, tivemos os 11 episódios, a segunda aconteceu, e com tudo junto, com mentorias, com jornadas aí em algumas empresas, falando desse líder consciente, então, que legal essa jornada, Isso, que legal esse incrível. caminho, e que bom a gente poder estar nesse episódio, relembrando o que foi essa temporada, passando aí pelos episódios e conseguindo contribuir ainda mais com essa jornada que a gente vem desenvolvendo e nos transformando. Com certeza, é isso mesmo. Lá na primeira temporada a gente teve 2 convidados, né? E essa temporada foi ainda mais intensa, profunda, cheia de conversas, porque a gente teve mais convidados, né? E foi algo que justamente nos transformou. Então, só para relembrar, a gente falou sobre liderança não é cargo e sim posicionamento. Falamos sobre inteligência emocional, sobre o impacto da infância na vida adulta, sobre mentalidade fixa e mentalidade próspera, que foi o cabeça rosa e cabeça repolho. Então, falando do eu e de como o eu precisa se lapidar, se desenvolver, se transformar. E daí depois a gente foi expandindo, a gente falou sobre formando novos líderes, né, e liderança exponencial. Falamos sobre liderança na sucessão familiar e associativismo. Falamos sobre liderança 5.0, né? Então, já construindo essa liderança, e ainda a gente foi um pouco mais fundo. A gente falou sobre espiritualidade nos negócios, falamos sobre o poder da autenticidade, olhando ainda mais fundo para esse líder. Então, de fato, foi uma jornada do líder consciente, né? Que é uma construção. Então, se a gente for olhar, a gente está colocando assim num tripé, né, Isa? Não é só técnico, o líder não adianta ele ser só técnico, não é só emocional, e também não é só espiritual, porque é tudo junto. Então, o líder consciente, presente, ele é uma junção, um desenvolvimento dessas 3 áreas: a área técnica, emocional e espiritual. E isso vem nos transformando e espero que de fato esteja transformando, ajudando quem está lá do outro lado, né? Ah, eu acredito que sim. Até esse último episódio eu venho justamente para colocar da autoconsciência ao impacto que isso promoveu em mim. É uma jornada muito próxima no sentido de fazer essa transição, de estar nessa expansão de carreira, de estar buscando ser motivação para outros líderes. Então, essa jornada foi muito presente em mim e do presente à transformação. Uhum. Então, todos esses episódios, todas essas gravações, essas conversas foram enriquecedoras e são episódios que vale a pena, até para que um vai puxando o gancho do outro, né? Sim, Então, ela é sim. quase como uma formação. Hum. Quando falávamos e descrevíamos os nossos materiais, inclusive já juntamos aí a ideia de fazer um livro. E Uhum. é um livro com uma linguagem muito acessível, muito básica, porque o início é básico, né? Depois a gente vai se aprofundando, mas por que básico? Porque começa pela gente. Isso. Sempre começa no eu, começa dentro de nós, e daí se expande fora, ganha o nós. E aí é no nós que a liderança faz sentido mesmo, né? A gente teve 5 convidados que enriqueceram ainda mais a nossa jornada, que nos ensinaram muito, e não sei se é tão básico assim, né? Porque é de fato, foi profundo, foi enriquecedor, e pode parecer básico para a gente que já está nessa jornada, para muitos que estão lá ainda não, mas a gente vai trilhando, né? Degrau a degrau e vai se expandindo. E como eu falei, é no nós que a liderança ganha sentido, porque a gente não veio sozinho.
a gente está aqui para ser contribuição para o mundo. Então, quando a gente entende, quando o líder entende a transformação que ele gera, que ele impacta, ele torna isso ainda mais exponencial para a sua vida, para a sua equipe, para as empresas em que atua. Quando eu digo básico, eu digo porque não tem uma fórmula mágica ou milhões de plataforma ou eu digo básico bem feito, começar por nós Sim. mesmos, pelo arroz e feijão. Por onde eu começaria hoje? Eu começo acordando e fazendo uma oração, ou acordando e agradecendo, como temos, né? Hoje e ainda você mencionou sobre ter fé nas pessoas, seja no que você tenha fé, como líder você precisa de primeiro acreditar e ter fé nas pessoas. Então que você já comece nisso, colocando atenção no seu pensamento, que é uma das únicas coisas que a gente tem controle. Justamente. Falamos tanto do foco da gema, né? Foco na gema. No que vamos pensar, né? Então, não tem fórmula mágica, não tem coisas... Receita pronta. Receita pronta, tem o básico. Então, é nesse sentido. Agora, que não é nada básico, isso não é. Como Não. foi dito num dos episódios, somos pessoas comuns em um mundo complexo, né? E aprender a lidar com essa complexidade é tão importante. Então, nós evoluímos muito, né? Eu também aprendi muito e a gente vai crescendo, expandindo. E é importante perceber, né? Crescer e evoluir nessa consciência não existe um ponto de chegada. É sempre algo dinâmico, não termina nunca. Expandir a consciência é um caminho vivo. E a gente está presente nisso, consciente disso o tempo todo. Então, eu, Suelen, sou muito grata, né? O nosso podcast é um sonho que se tornou realidade, que está ganhando cada vez mais corpo e que está expandindo para ser contribuição para outras pessoas. A nossa mentoria é o exemplo disso, as nossas camisetas são o exemplo disso. E outros produtos ainda virão, como o livro que você mencionou, e outras novidades que virão ao longo do caminho, porque a gente não vai parar nessa temporada. Logo, logo vem a terceira temporada do Mais Consciência, né? Então, eu aprendi muito e sou muito grata a isso. Eu justamente ia te fazer essa pergunta. O que você deixa de mensagem aí nesses episódios? A gente que vive o podcast muito antes, né? Na parte que faz a estrutura de cada convidado, nas perguntas, a gente se prepara, a gente estuda. Então, o que fica para você dessa temporada? Você entende a liderança de que maneira? O que mudou nesse caminho, Su? Eu acho que é justamente perceber, como eu falei, essa consciência como um caminho vivo. De que a gente precisa ser antes de ter, ser antes de fazer, que a gente pode sentir antes de agir. Então, quando a gente conecta aqui, tudo faz mais sentido lá, né? Então, cada vez mais presente, cada vez mais inteira, cada vez mais autêntica, cada vez mais certa de qual é o nosso propósito e de que estamos fazendo esse caminho, né? E ir recebendo o feedback das pessoas é maravilhoso, né? As pessoas vêm dizer, nossa, gostei, faz muito sentido, adorei tua risada, que leve que tá sendo, como é gostoso ouvir isso, né? Então, faz a gente sentir que a gente tá no caminho certo. Então, perceber isso como algo vivo mesmo, acho que isso que ficou mais forte. Eu gosto dos nossos cafés, agora eles passam a ser mais com uma estrutura maior, né? Mas para mim ficou muito isso, assim, que a liderança, ela sempre fez parte da minha vida. Eu fui uma líder nata desde criança, sempre envolvendo e no associativismo e no lugar onde eu habito. Então, essa liderança mais nata, ela fez a consciência de que ela nunca foi um cargo para mim. Ela sempre foi um posicionamento. Porque era natural, quando eu estava no ambiente, de que acontecia algumas coisas. A Danisa faz isso. A Danisa dá conta. A Danisa... Então, as minhas próprias ações me levam a ser líder. Então, isso ficou muito latente para mim. Esse desejo de buscar que as outras pessoas entendam a liderança como eu entendo, que não é difícil, né? E que ela é um estilo de vida. E que tudo que eu faço pensando na liderança, ela diz respeito a mim. Como eu me relaciono, como eu me alimento, a constância que eu tenho. Como se vive, né? Como a gente vive. Eu até acho que eu comentei num dos episódios que num lugar a pessoa falou para mim: mas para você é fácil, você gosta de acordar cedo para se exercitar e você também é fácil comer bem e ser magra e ser saudável porque você é nutricionista.
E são coisas totalmente diferentes, né? E trago isso na liderança. Eu sou líder de mim mesma. Uhum. Então, não, eu não faço isso só porque amo, porque gosto. Claro que aprendi a gostar, mas é porque eu sei que tem que ser feito. Então, acho Uhum. que liderar as minhas vontades já começa por aí. Sim, com Então, certeza. ter consciência de que isso realmente é um aprendizado e de que cada vez eu posso ser melhor, e isso vai, reverberar nas pessoas ao meu redor, principalmente na minha família, de ser um ponto de escuta, de ser um ponto de troca, uma ponte mesmo, isso o podcast está me trazendo, isso estudar cada vez mais sobre liderança está me trazendo, então isso é muito enriquecedor. E quando a gente tem as devolutivas, os feedbacks, do qual eu jamais imaginei chegar em um lugar que eu não conheço ninguém e a pessoa me reconhece porque viu um podcast e te faz uma pergunta e ainda ela fala: "Você mudou a forma como eu vi", ou você é forte o que eu falar, mas eu jamais imaginei que ela disse: "Você mudou a minha vida", porque eu passei a olhar a relação com a pessoa que ela me contou depois ali de uma outra forma e realmente é uma mudança de vida, é uma mudança de estilo, então você percebe que você não tá mais fazendo por nada, não que estivesse, mas que realmente começou a acontecer e isso é o que faz sentido e é o que dá certo, É né. incrível. Movimentar as outras pessoas, isso é incrível. Sim, é demais, é demais. E eu acho que a gente pode também compartilhar aqui com o público, né, um pouquinho dos nossos bastidores, né? Quem olha de fora, você tá vendo aí gravado, editado, bonitinho, parece simples, parece fácil, mas por trás tem toda uma preparação, um planejamento. A gente tem nossas dificuldades, né? Tem hora que às vezes dá um frio na barriga, tá aí sim, né? E a gente vem, é com chuva, é com trânsito, e a gente paga o preço de poder estar aqui e fazer, né, o nosso papel para ser contribuição para o outro. Mas existe uma intenção muito forte. Então vamos compartilhar o que a gente faz sempre antes de começar as gravações. É legal porque assim como a gente como quem nos ouve também tem as suas inquietações, as suas inseguranças, a gente também. E muitas vezes trocamos as ideias de que se essa vulnerabilidade faz sentido, não faz, vai me demonstrar fraqueza. Uhum, E realmente, uma das coisas que eu vejo que as pessoas me pedem é: "E como você faz? E o que você lê? E o que uhum. vocês, né, como vivem, como se alimentam". Então pode é importante que nós temos um ritual. Esse ritual começa, assim, em acordar muito cedo, em nos encontrar antes num ponto de encontro, antes de Uhum. qualquer coisa que a gente vai fazer, seja um podcast, seja uma palestra, seja o atendimento de uma empresa. A gente faz sim as nossas meditações, as nossas Isso, orações, os nossos encontros de muita energia. isso mesmo. Porque nós temos sim, vivemos o que falamos e um Uhum. das coisas que a gente fala é que o pensamento move. Então primeiro acontece aqui para depois ali. Isso aí. Então realmente ontem na noite anterior eu já estou mencionando como seria esse lugar, eu já Uhum. estou colocando a intenção porque é a energia que move. É isso aí. Então é claro que a gente se alinha, conversa, estuda. E quando a gente chega, né, então, como ela falou, a gente se encontra num ponto e a gente entra no mesmo carro, a gente medita juntas, né, Isa? A meditação, ela já é uma ferramenta poderosíssima. Quando a gente medita junto, isso se É. torna exponencial. Então, a gente faz limpeza de campo de energia, a gente faz um centramento, a gente diminui, né, aquela, o turbilhão mental, desacelera a frequência cardíaca, traz para o momento presente e faz uma intenção positiva, né? Pede por proteção e a gente coloca aquilo que a gente quer para a gravação de cada episódio, né? De cada podcast. Isso faz uma diferença gigante, né? Faz. Porque daí a gente está trazendo para cá, para o centro, porque a gente justamente desde o início a ideia era trabalhar liderança e espiritualidade. Então a gente começa liderando a nós mesmas e lapidando cada vez mais a nossa espiritualidade para ser extensão, porque de nada adianta só ser teoria, tem que ser prática, tem que ser vivência. Então, como tu falou, a gente vive isso de fato. Uhum. E esse é o nosso ritual. Toda a gravação, todo momento antes da gravação, a gente senta, medita juntas para então vir para cá, né? É. E é sobre isso, é colocar o que a gente vive, o que a gente faz, ao alcance de outras pessoas que muitas vezes imaginam que são fórmulas mágicas e são coisas mirabolantes e não, é É. respiração. Mas deixa eu te perguntar, desses episódios que a gente teve nessa temporada, dos convidados que a gente teve, assim, qual o assunto mais mexeu contigo? Hum, Nossa, que pergunta! Eu vou uhum. te dizer que o que mexeu comigo
foi da autenticidade. Ele foi Uhum. incrível por conta de que sou uma pessoa de opinião muito forte e sempre fui muito autêntica, mas por identificar muitas vezes que essa autenticidade foi colocada de lado porque eu precisava caber em alguma caixa. Então Uhum. isso mexeu muito. Tivemos o episódio com o Bruno, Aham, sobre liderança exponencial, formando novos líderes. e esse para mim foi incrível também, porque falo muito de resultados, falo muito sobre métricas na área onde eu atuo, que são números, vendas, para você trabalhar um líder que cobre o número, a meta do dia, a venda e ainda ele seja benquisto, isso é um desenvolvimento e isso é Uhum. possível. Uhum. Então esses 2 são os que mais, marcaram no sentido de que, você pode ser exponencial sendo autêntico. E Uhum. agora veio um na minha cabeça que é muito profundo, você pode fazer isso sucessão. Você pode porque a gente teve um que fala sobre Sucessão sucessão familiar. familiar. Uhum. Então você pode, ter resultados exponenciais, colocando a sua autenticidade e perdurar isso dentro Uhum. da Deixar um legado, deixar né? legado dentro da tua sucessão, dentro da tua família, dentro do Uhum. lugar onde você tem o teu ecossistema. Então isso é formar ecossistema que está tão em moda agora, falar sobre conectar negócios, conectar pessoas. Então, mais consciência para mim termina essa temporada realmente nisso, assim, formando um ecossistema. Um exemplo Uhum. disso é a nossa turma de mentorados, Sim. né? As pessoas que procuram e as empresas. A gente começou aqui falando para líderes. Agora a gente já está dentro de empresas, Empresas, falando justamente. gestão de crise. Olha, é Uhum. muito legal, Sim, né? com certeza. Esse projeto que a gente falou das frases, começou com as frasezinhas da Danisa, depois as do Suelen. E aí, não, vamos levar frases bem-humoradas, mas que tragam verdade, tenham Uhum. o mais consciência. As pessoas me encontram e aí quando a gente vê a diversidade da vida, ela já me diz: "Mais consciência, por favor". É Aham. isso, é estar consciente Isso. em E tudo. estão pedindo camiseta. E estão pedindo camiseta, então, É muito sigam nas legal. nossas redes, compartilhem, tem os links, porque vem camisetas muito legais por aí. Isso. Porque serve como uma mensagem. E Uhum. se eu posso dizer hoje, seja uma mensagem do universo. Vista uma mensagem do universo, Olha só. através das nossas camisetas do Mais Consciência. E eu gostei muito, é uma temática que eu gosto muito de estudar, de falar, é aquele episódio que a gente falou do impacto da infância na vida adulta. Porque quando a gente fala de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal e para o líder, a gente tem que olhar para a Uhum, infância. uhum. A gente tem que olhar para aquela criança que não foi vista, que não foi ouvida, que não foi apoiada, que às vezes está lá na vida adulta só pedindo um socorro, né? Então é um assunto muito profundo que eu gosto muito de estudar, de entender e de olhar para minha infância, para me curar e de ajudar outras pessoas a ser apoio nisso. E também gostei muito do episódio que a gente fez sobre espiritualidade nos negócios com a Paula, porque ela falou muito, né, sobre alinhar o negócio, o trabalho, à tua essência. Ela tem que fazer sentido para ti, né? Ela tem que estar alinhada aos teus valores, ao teu propósito de vida. E é isso que a gente está fazendo aqui. O Mais Consciência, por favor, está alinhado a quem a gente é, aquilo que a gente acredita É. e aquilo que a gente escolhe ser e fazer no mundo, né? Então foram os mais marcantes assim para mim. Esse ano foi uma expansão de carreira para mim. Veio o lançamento de coautoria do livro, veio o projeto Mais Consciência. Nasceu de verdade como um projeto. A Schirman Consult já era uma das empresas dos nossos negócios. E aí veio a Schirman Consult apoiando, então, o Mais Consciência. Nasce uma empresa que tira outras estratégias de outras empresas do papel com resultados sustentáveis. Então, é muito ganho que veio nessa jornada. Vocês sabem da minha paixão por leitura e por livros. A maioria dos nossos episódios, depois que os mentorados começaram a pedir o que vocês estão lendo, o que vocês me indicam, eu vim trazendo aí no decorrer alguns livros que depois a gente pode fazer alguma coisa também e disseminar isso, porque é importante. E para esse, falando também de um podcast que a gente falou sobre o poder de dizer não, Uhum. que é muito forte, eu trago Não Óbvio, tá? Que é um livro
muito incrível e ele fala muito, Su, do que o futuro vai pertencer às pessoas treinadas para ver o que as outras não veem. Uhum. Então, esse é um livro que É a sugestão de hoje? é a sugestão de hoje e é a sugestão da temporada, para mim. Porque ele reúne muita coisa e ele ensina como antecipar a tendência de dominar o futuro, né? Que é cuidar de outras pessoas. E outra coisa que eu quero trazer é que, mesmo que eu esteja tentando antecipar o futuro, eu tenho que confiar. E eu acho que o podcast pra gente também é um grande exercício de confiança. Porque quando a gente começa, a gente não sabe como é que vai terminar. Quando a gente começou, a gente só saberia que seriam 11 episódios. A gente nem saberia exatamente quais seriam os convidados, né? E ao longo do caminho a gente pensou em algumas pessoas, listamos algumas, esse pode, esse não pode, agora como é que vai ser? E alguns ajustes até foram feitos muito perto da gravação, porque a espiritualidade está nos apoiando. E porque a gente está exercitando essa confiança. E aí, de repente, a gente olha, ficou jornada linda, ficou como tinha que ser, cada assunto perto de assunto, porque foi sobre escolha, sobre presença. E tudo vai fazendo sentido. Então, sobre legado. Isso. Para mim tem a ver com aquela frase assim, você põe o pé, então Deus põe o chão. A gente está fazendo isso, exercitando isso. A gente já virou o ano, já estamos em 2026. Então, finalizando essa temporada e começando um ano com uma nova energia. Muitas outras coisas virão ainda. Mas é algo que não tem um ponto de chegada, né? É sempre algo vivo, é algo dinâmico. Porque a liderança consciente é uma jornada de evolução constante. Muito bom. Quem nos acompanha vai ter acesso aí aos links, a tudo que ficou. Revejam, revisitem esses episódios, né? Porque é sobre caminhar conosco, é sobre escolher, obrigada por escolher mais consciência, né? E que essa jornada continue dentro de cada um de nós e entre todos nós. Então, que o Mais Consciência perdure. Que a gente não pare de crescer, de evoluir, de aprender, que seja cada vez mais leve e que você que está nos ouvindo também não pare de crescer. Que você expanda cada vez mais, para que você tenha uma vida plena, carregada, recheada de propósito, de leveza, de gratidão, de sentido. E que assim se expanda para a sua vida profissional também, né? Para deixar esse legado, como foi dito. Continue vibrando alto. Continue comemorando suas conquistas. Continue conosco nos assistindo e em breve com muitas novidades. É isso aí. Su, muito obrigada. Mais uma temporada. Vamos junto. Vamos junto. Estamos juntos. Gratidão imensa no coração. Fico até emocionada de falar. Quando o coração transborda, quando Deus não cabe dentro, o coração transborda através das nossas lágrimas. Então, comemore, vibre alto, porque esse sucesso é teu. É nosso. É nosso. É nosso. Começa no eu e expande para o nós. Né? Expande para nós, com você. Mais consciência, por favor. Então, curta, siga nós nas redes sociais pessoais também, né? A minha é Suelen Amorim Oficial. Danisa Vermonde, Schirman Consult. E a Potencializar Treinamentos também, mais uma patrocinadora, né? A gente tem aqui os nossos patrocinadores nos apoiando, nos ajudando, que isso seja, na verdade, né, uma grande jornada de crescimento para todos nós. Para todos nós. Então é isso aí, compartilhe mais consciência, por favor. Obrigada a você que está nos ouvindo. Obrigada e continue. Mais consciência, por favor. Uhul!